durante alguns segundos eu lembro de ter pedido para Deus mais uma chance só. Eu quero viver uma vida incrível. A gente tá falando aqui de vício, de compulsões, Viciado a gente em vê de crossfit. toda... Não. Não, Estão tentando botar a segunda treta, viu, Bruno? Tentando colocar aí. Olha, tem um porte atlético, entendeu? Não, mas é o seguinte, a gente tá falando de vício, de compulsões e tal, a gente tá falando de quão prejudicial eles são, mas eu queria entender se a gente pode chamar de vício também, né? Pô, o cara que é viciado numa coisa benéfica, então, pô, o cara é viciado em educação física. Até que ponto isso é saudável, né? Ou não, sabe? É um vício? Pode chamar de vício? Então, vícios ou automatismos positivos, né? Então, o primeiro ponto que você tem que ver é assim, positivo, quem é que está dizendo que é positivo? É a própria sociedade? É a própria tribo? Quem é que está falando? Né? Então, ok. Depois você vai olhar para a vida desse cara como um todo. Ele, de repente, está viciado na educação física, destratando a esposa, ignorou a esposa. Né? O que ele está perdendo naquele tempo excessivo lá na educação física? Ele está deixando, talvez, de fazer um desenvolvimento espiritual? Então, são outros pontos que a gente precisa ver. O automatismo ele precisa ser sempre muito visto com cuidado, com muita cautela. Ele vai afastar a pessoa da consciência, sempre. Então, se você... não, mas eu vou fazer todo dia porque aquilo me faz bem para a sociedade e tal. Então, já não é um vício. É uma atividade. É um hábito. É um hábito saudável, talvez, né? É repetitivo, mas saudável. Ele está construindo algo, está levando ele para o sentido dele. Isso é uma coisa interessante. Se aquilo está levando ele para o objetivo último da vida dele. Então, quando você cria um objetivo mais profundo, uma coisa mais nobre dentro da sua vida, que te eleve como ser humano, e aquilo repetitivamente vai levar para esse patamar. Aí, ok, né? Mas não é o que a gente vê. Geralmente, uma pessoa que está viciada, mesmo em alguma coisa positiva, então, ele quase sempre está evitando algo mais importante. Viciado em trabalho, viciado Esse é de praxe, né? Geralmente, o cara está evitando a família ou a própria solidão. Né? Isso aí é de praxe, né? Você acha que vale a pena fazer uns exercícios assim simples, do tipo... eu tomo café, mas eu não sou viciada em café. Tá, então fica uns 15 dias sem café, só pra ver de qual que é ali. Sim. Você acha que é o tipo de coisa que é boa pro autodomínio, assim? Sim, claro. Aquela coisa que a gente falou um tempo atrás foi que precisa conhecer o impacto, o dano. Então, você conhece esse dano, porque às vezes também assim, a coisa talvez seja só uma distração e um pequeno prazer na vida que, olha, agora sendo um pouquinho mais flexível aqui na história, vou pagar de bom moço aqui. Isentão, olha, a vida já é difícil pra caramba. Tu vai tirar o café, tu vai tirar... O cara fuma às vezes um cigarro, aí você tem que olhar, ver se aquilo ali de fato, vai ver a pesquisa, se tem uma evidência de que um cigarro por semana... olha, eu acho assim, a rigidez acho que vai cair no que ele falou, sabe? Você vai cair em algum momento você vai entrar na soberba e já era para você, sabe? Você agora já está em outro problema, talvez até mais grave. Sim. Né? Então, a vida é difícil, tem que ter uns escapes nessa história. Tem que ter alguma coisinha, um prazer, talvez até um pouco mais frívolo, mas que não tenha um impacto negativo na tua vida ou da tua sociedade. Né? O que você acha, Pedro? Não, concordo plenamente. O prazer não é ilícito. Esse é o ponto. Se você transforma o prazer no ilicitude, você não tem possibilidade de virtude. E um prazer não é um vício também, né? Às vezes fica confundindo. E você entra, a gente falou ali, vamos parar com esse paganismo, né? Eu ia dizer, a gente trouxe a gnose para a mesa, né? mas é basicamente isso. Quer dizer, se você transforma todo tipo de prazer no ilicitude, você está sendo gnóstico e acredita que o mundo material tem um germe de mal em si mesmo. É basicamente isso, quer dizer, as coisas materiais, elas são boas ou mais conforme o uso que delas se faz. Por exemplo, maconha é bom ou mal? Depende. Um pé de maconha ali naquele lugar faria o mesmo, faria às vezes de enfeite, do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Como alucinógeno, aí a gente tem que pensar. Uhum. Então, como remédio?
Exato. O mesmo bisturi que eu torturo o inimigo, eu faço uma cirurgia no coração de uma criança. Então as coisas... É a discussão das armas. Armas são boas ou más? Bem, para colocar na cabeça de alguém e estuprá-la é um mal. Para atirar na pessoa que está estuprando alguém é um bem. Então, assim, as coisas são boas ou más a depender do uso que delas se faz. Se você transforma qualquer prazer num mal... Não, meu filho, depende. Depende. Qual é o uso que você está dando ao prazer? É o lance que ele falou. Não, eu estou treinando 200 vezes por dia. Certo. E isso aqui custa. Que custa isso? Não, mas treinar é bom. Sim, meu filho, treinar é bom. Mas, assim, desperdiçar a vida, assim, não ter hierarquia de bens é um mal. Prioridade, né? Exato. Então, voltamos ao ponto. É bom para quem? De que jeito? Por isso que quando alguém entra, eu imagino que Bruno percebeu isso de uma maneira muito, muito melhor do que eu. Quando alguém entra ali pedindo um conselho ou entra num consultório, cara, você tem que esquecer tudo o resto e lembrar que é uma pessoa com uma vida específica, com um background específico, com projetos específicos, com uma personalidade específica, mais ainda, um caminho dentro do arco da providência específico. Então, assim, é uma pessoa, portanto, ela é personalíssima. Até porque senão você começa a virar o sinalizador de virtude para aquela pessoa, né? Você Exatamente. sabe uma coisa que sempre acontece no nosso podcast? Sempre tem alguém que manda alguma mensagem deste tamanho, Já até sei. falando disso aqui. Já até sei. Do Isso. cenário, das bebidas. Porque isso aqui é uma conversa descontraída. É como se fosse assim, um papo de bar, só que numa pegada mais profunda, mais filosófica. Então, tem sempre gente que vem brigar conosco com essa Essa é pra bobeira. você, moralista. Essa é pra acho que você, ele fica enchendo a seu cara. falso moralista, sabe? Tem um Eu só whiskyzinho. não bebi. Por favor. É isso que eu ia falar, eu Vamos só não pegar. bebi que você